Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bom dia. Bom dia, Datena. Um abraço ao meu amigo Mauro, que é um grande governador e foi uma grande filiação que fizemos para o processo eleitoral de 18, nesse trabalho de reorganização do DEM, que vem sendo liderado pelo nosso presidente nacional, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Ontem eu disse que o senhor ia participar do programa, mas o senhor não tinha dormido bem. Eu falei, Rodrigo, acho que nem eu. O Brasil não está dormindo bem. O senhor dormiu bem de ontem para hoje, presidente? Será que caiu a linha, o Garrafa? Não, estou ouvindo. Rodrigo, você dormiu bem de ontem para hoje? Ou não, dormi melhor. Dormi melhor há mais tempo. Consegui dormir mais cedo. Porque eu não estou conseguindo dormir aqui. Acho que o Brasil não está conseguindo dormir. A coisa está realmente complicada. Mas, presidente Rodrigo Maia, a questão da desoneração, questão do veto da desoneração, como é que fica sob a ótica do Congresso? Olha, Datena, eu acho que esse é um tema muito importante, né? São 17 setores da economia que vão entrar em 2021 com um impacto nas suas despesas, né? Na despesa de contratação de mão de obra de aproximadamente 10 bilhões de reais. Então, acho que, pelo menos nessa fase de um ano posterior à pandemia, eu acho que 2 anos era muito, já que está se pensando uma nova política de redução de custo da contratação de mão de obra, mas eu acho que o próximo ano seria uma coisa correta, foi por isso que nós aprovamos e continuamos defendendo. Claro que o governo vai dizer que precisa encontrar da onde cortar, mas esse é um desafio que é do governo e do parlamento. A decisão, eu acho que majoritária, vai ser pela derrubada desse veto. Somado a isso, nós vamos ter que nos debruçar sobre o orçamento de 2021 e encontrar de onde tirar esses 10 bilhões para garantir milhares de empregos que estão concentrados nesses 17 setores da economia brasileira. Paulo Guedes diz que a economia está se recuperando. Eu quero até acreditar que ele esteja certo, mas ao mesmo tempo que ele fala que está se recuperando, ele fala em criar a CPMF. O Congresso é favorável à criação do CPMF ou não? Olha, Datena, eu pessoalmente sou radicalmente contra, né? Eu presidia o Democratas em 2007, quando uma grande campanha que fizemos, chamada Show CPMF, nós conseguimos no Senado derrubar a CPMF, né? Eu concordo com você que agora estamos pensando em criar impostos. Então não podemos esquecer de cada 100 reais gerados de riqueza pelos brasileiros, 35 já ficam com o governo federal, com os estados e com os municípios. Já é uma participação muito grande da sociedade, né, para manutenção, para sustentação de estados, municípios e do governo federal. Ficou ruim a ligação? Vê se dá para refazer, o Garrafa. Acho que é questão de onde está o Rodrigo. É importante ouvirmos o Rodrigo Maia. Você está correndo aí já, Garrafa? Tô sim, a Giovana já está indo fazer pela nossa central, que inclusive melhora a qualidade do Vai lá áudio. você fazer, que você tem mais conhecimento que ela. Corre lá. Bora, vamos lá. Corre lá você fazer a religação com o presidente Rodrigo Maia, que é importante. É tão difícil falar com o presidente Rodrigo Maia, que ele fala pouco, né? Geralmente em coletiva, que quando a gente consegue uma entrevista com o Rodrigo Maia, é bom a gente colocar aí no seu rádio, na tela do tubo, porque é uma opinião importante do país, já de há muito tempo, não é de hoje. Não é? Então, quando tiver refeita a ligação, já me avisa, porque há alguns temas importantes a tratar. Eu vou ser breve na entrevista com o Rodrigo Maia, mesmo porque ele tem uma pauta grande para a gente tomar o tempo dele demais. Presidente, espero que a linha esteja melhor agora, parece que está, mas a gente falava sobre a CPMF, o senhor, né, desenrolava sobre a CPMF. O senhor pode continuar. Olha, eu acho que, como eu disse, criar novos impostos em cima de um país que já tem uma carga tributária de país rico, né, e que presta serviços de países não ricos, a gente sabe disso, né, aumentar a participação da sociedade no imposto que é muito ruim. É um imposto que vai tributar de forma desproporcional o brasileiro mais simples do brasileiro mais rico. Quem vai pagar proporcionalmente a conta vai ser sempre o brasileiro mais simples. Somado a isso, nós vamos criar um imposto de transação financeira
de uma alíquota de 0,38, 0,40 que eles estão projetando, em cima de uma taxa de juros de 2,5, né, Datena? Eu acho que ainda vai criar um custo para a nossa economia sem precedentes, né? Fora toda a regressividade, a não possibilidade desse imposto ser compensado nas exportações. Então, para mim, pessoalmente, é uma tragédia. Eu acho que o que a gente precisa é aprovar uma reforma tributária que simplifique o sistema de bens e serviços, né, os impostos de bens e serviços, que trate da questão da renda para reduzir distorções, né, sem dúvida nenhuma, e pegar o governo brasileiro, os estados e municípios e fazer uma grande reforma administrativa, melhorando a qualidade do gasto. Hoje nós gastamos muito com atividade MEI, com despesas correntes, quase 100% do orçamento do governo federal são despesas obrigatórias, sobra muito pouco espaço para investimento. A gente precisa, ao longo dos próximos 5 anos, reduzir o espaço dessas despesas correntes, abrir espaço para que o governo possa voltar a investir e, se possível, sempre em parceria com o setor privado. Eu acho que essa é a grande fórmula, é você ter recursos, né, ter credibilidade e ter o setor privado junto com o governo, principalmente nas áreas de infraestrutura, podendo investir, gerar emprego, melhorar o ambiente de negócio para o setor privado brasileiro. Eu não sei como definir, mas nessa pandemia o tempo está passando de uma forma meio esquisita, às vezes mais rápido, às vezes mais lento. Eu sei que todas as reformas que o Congresso pretendia fazer não vai conseguir fazer. A reforma tributária ela é importantíssima, desde que ela seja igualitária, não é? Essa questão de o brasileiro tributa pouco, o rico tem que tributar grandes fortunas e tal. Normalmente os empresários produzem muito, inclusive emprego, claro, entendeu? Claro. Agora, claro. A gente trabalha mais de 6 meses do ano, de uma forma geral, para um governo que não te dá quase nada em troca. Não estou dizendo o governo do Bolsonaro, não. Isso aí é uma questão complexa e que vem de há muito tempo. Você trabalha muito para um governo que não te dá praticamente nada em troca. Quando você toca nesse assunto, você está dando ré aí, Rodrigo? Não, é que fechou a porta. Bom. Quando você... o senhor não pode dar ré, pelo contrário, nós temos que ter investimentos, temos que caminhar para frente. Se o senhor der ré, nós estamos perdidos. O Congresso tem sido muito transparente e direcionado nesse aspecto do enxugamento do Estado. O enxugamento do Estado é de uma forma geral. É claro que a gente vai gastar tudo que a gente tem de dinheiro público, vai ter que gastar, já está gastando com essa pandemia, chega a coisa de trilhão, vamos raspar o tacho. Mas para recuperar isso, você tem que enxugar o Estado. Enxugar o Estado significa não só enxugar a política, porque tem os outros poderes também que mamam nas tetas do governo já há muito tempo. Ou eu estou enganado? Olha, Datena, eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade do gasto público. Né? Nós não temos que tratar o gasto público como um problema, até porque as áreas fundamentais, o que a gente precisa é melhorar o ensino para as nossas crianças, para os nossos jovens, melhorar e modernizar o SUS, que se provou tão importante nessa pandemia, o nosso Sistema Único de Saúde, melhorar a segurança pública. Então, a nossa questão é que a gente tem um Estado que é grande, que custa muito para o cidadão e não devolve, como você falou, os serviços de qualidade. Então, o nosso grande objetivo tem que ser olhar como é que a gente melhora a eficiência do gasto público, moderniza o Estado brasileiro, todos os poderes, os 3 poderes, claro que o mais importante é o Poder Executivo, somado, claro, ao Poder Executivo de Estados e municípios, mas o que a gente precisa é ter esse norte. Eu acho que o nosso grande drama é que se criou um Estado, né, e tudo foi feito de forma legítima, com concursos, onde algumas categorias dos 3 poderes ganham muito, e sobra pouco recurso, como eu disse, para investimento, para melhorar o Estado, para modernizar o Estado. Esse é o nosso grande desafio. E outra coisa, um novo Estado, sem olhar para trás, né, onde a gente valorize a qualidade do serviço público, a gente valorize o mérito, onde para você crescer na carreira, você tem que crescer produzindo mais, melhorando a sua qualidade do seu trabalho para a sociedade brasileira, que é uma coisa que não tem hoje. Então, acho que isso é muito importante, junto com uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário para que a gente possa ter um melhor ambiente de negócio no Brasil. Hoje essa que eu acho que é a grande crítica, nós tributamos muito o consumo e tributamos menos a renda, né?
Então isso acaba significando que nós tributamos muito a classe média, os brasileiros mais simples, porque tributamos mais o consumo do que a renda, mas isso vai se resolver. E eu sou muito otimista em relação à reforma tributária. Eu acho que tem um grande espaço para a gente conseguir simplificar os impostos de bens e serviços, né, o ISS, o ICMS, os impostos federais, para que a gente possa, com essa simplificação, garantir um melhor ambiente de negócio e mais vontade e apetite do setor privado de investir no Brasil nos próximos anos. Essa é a prioritária para esse ano, essa reforma? Na minha concepção, não há nada mais importante do que a reforma tributária. Se a gente quer que o Brasil cresça, a gente já fez a previdenciária e o Brasil não cresceu. O Brasil não ia crescer esse ano, apesar, mesmo sem pandemia, o que nós esperávamos. Ia crescer menos de 2%. Por quê? Porque há um problema estrutural nos gastos públicos, claro, mas principalmente no sistema tributário que afasta investidores. Só para te dar um dado, nós temos no Supremo Tribunal Federal 1 trilhão e 500 bilhões de reais de litígios apenas tributários. Então é um sistema que gera insegurança para quem quer investir no país. Nós precisamos atrair investimentos externos mesmo, porque as nossas contas públicas vão ficar lisas. Nós vamos esvaziar o cofre, precisamos mesmo. O senhor falou para mim aqui, eu tenho uma memória boa, que ainda bem que a gente não tem aquela dívida externa impagável, né? Porque senão a gente estaria perdido, não? Do jeito que o câmbio desvalorizou, que a moeda brasileira desvalorizou para o dólar, se a gente tivesse dívida em dólar, nós teríamos uma crise muito grande. Nós temos uma grande dívida interna, que é paga pelos próprios brasileiros. Por isso que quando você aumenta a dívida, precisa ser com projetos que, de fato, reduzam as desigualdades, garantam o auxílio emergencial de R$600 para os que ganham menos. Agora os economistas estão vendo qual foi o impacto dessa decisão que foi do Congresso, com o apoio do governo, não é? Mas o valor foi uma decisão, primeiro do Parlamento, da Câmara e depois do Senado. Então, acho que nós precisamos, né, olhar o Estado, né, e focar naquilo que pode, de fato, melhorar, modernizar o Estado brasileiro e reduzir desigualdade no nosso país. Mas à primeira vista, pelo que eu entendi, o senhor vê com a atração de investimento de capital externo o melhor caminho para retomar a economia brasileira e produzir mais e gerar empregos novos. Esse é o melhor caminho. Não tem jeito, a reforma tributária é a principal âncora dessa possibilidade de ter um crescimento sustentável nos próximos anos. É o que eu acredito. Olha, eu tenho que liberar o Rodrigo em 5 minutos, então perguntas rápidas, né? O senhor teve com o presidente Bolsonaro. O senhor já fez o teste da Covid? Não, eu tive com ele na quarta, quando teve a informação, já estava no 5º, 6º dia, eu esperei o 6º dia, não tive nenhum sintoma. O que eu devo fazer nos próximos dias é o exame dos anticorpos para ver se em algum momento eu posso ter pego essa pandemia. Eu já tive com tanta gente que teve o vírus, né? Agora estou usando máscara, álcool gel, lavando bem as mãos, estou fazendo todos os protocolos para que eu não tenha o vírus e que eu também, né, cumpra o meu papel, como todos, de tentar mostrar que é fundamental que todos nós possamos, né, respeitar a questão das máscaras, de lavar as mãos, usar álcool gel, para que esse vírus possa reduzir a sua aceleração, a sua força, já que ele, de fato, para algumas pessoas é letal. Ontem nós perdemos, está tendo o pai do deputado Isnaldo Bulhões, perdemos o pai do deputado Fernando Monteiro, né? E ontem perdemos também, a família da minha mulher perdeu uma tia também, todos os 3 de Covid no mesmo dia. Então é uma doença para aqueles que de fato têm sintomas fortes, ela é grave, ela é letal e todos nós precisamos cumprir os protocolos de segurança para que a gente possa proteger as nossas vidas e a vida de todos os brasileiros. Por todos esses detalhes eu tenho que encurtar a entrevista. Então, uma pergunta que é capital. O presidente Jair Bolsonaro, a gente esteve perto de uma crise grande aí, institucional. Isso ninguém pode negar. O presidente Bolsonaro resolveu ficar mais calado, resolveu falar menos. O fato dele estar com a Covid agora pode alterar alguma coisa em relação à atuação do presidente, do seu ponto de vista? Já houve o fato dele divulgar a hidroxicloroquina, uma cloroquina que muita gente acabou discutindo, mas isso pode modificar de novo, mais uma vez, a conduta do presidente ou não? Olha, você sabe que eu acho, não tenho certeza, que nenhum de nós que não somos da área médica devemos
cuidar de mostrar remédio para ninguém. Remédio é uma coisa que tem que ter muito cuidado como você usa remédio. Muitas vezes você pode perder a vida por estar tomando remédio errado, né? Então, por mais que tenha boa vontade, eu acho que o presidente deveria parar de ficar mostrando remédio A, remédio B, remédio C. Isso é responsabilidade do Ministério da Saúde, dos médicos, do Sistema Único de Saúde, não é nossa. Segundo, que eu espero que esse momento ele possa refletir, e como fez a crítica o governador Mauro, que eu estava ouvindo, nós precisamos de uma maior articulação entre o governo federal, estados e municípios, com o Congresso e com o Supremo. A união de todos, pelo menos que daqui para frente, nós ainda estamos tendo aí mais de 1.000 mortes por dia, mais de 40 mil contaminados novos por dia, ainda temos longas semanas em relação à pandemia. Então, acho que o importante é que depois que ele saia, claro, se Deus quiser, com saúde, é isso que todos nós torcemos, pela saúde do presidente, de todos os brasileiros, ele possa reunir, né, a federação, reunir as instituições, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, e a gente trabalhar de forma mais unida. Pelo que eu ouvi do governador, ele fez muitos elogios ao governo, mas fez uma crítica que é uma crítica, do meu ponto de vista, correta. Se nós não unirmos esforços, não tivermos uma coordenação que tem que ser do governo federal, nós vamos continuar tendo muitos problemas no curto prazo e também no médio e longo prazo na recuperação do nosso país. Última pergunta, mas é uma pergunta importante. O senhor sempre foi, como muita gente, claro, né, um combatente natural contra as fake news. Facebook fechou um monte de conta que dizem estar ligadas a pessoas do círculo, do entorno do presidente da República, não é? Inclusive do Tércio, que é assessor especial dele, que viria do tal gabinete do ódio, coisas que tais. Como é que o senhor analisa essa ação do Facebook? Olha, Datena, eu não quero analisar o caso específico, eu não conheço ainda direito, eu não tive tempo para olhar, mas eu acho que o Facebook, todas as plataformas, têm responsabilidade sobre o que passa, principalmente, pelo que eu vi, na questão da necessidade de transparência, da gente saber quem está atuando. Qualquer um de nós, se eu entrar no site da Bandeirantes para fazer um comentário, vocês vão querer o meu cadastro, saber a informação de quem está usando o site da Bandeirantes. Então, essas plataformas têm responsabilidade. E acho que um marco regulatório, uma lei, né, ouvindo especialistas, ouvindo a sociedade, já como base do trabalho do Senado, ouvindo outros parlamentos, parece que o Parlamento Europeu tem avançado nesse debate. Eu acho que a gente vai conseguir fazer nas próximas semanas uma lei que, de fato, né, garanta a liberdade de expressão, mas também garanta, né, que informações falsas, informações que têm a linha de viralizar o ódio contra as pessoas, contra as instituições, contra a democracia, de fato precisa, né, de punição, e a gente precisa saber de forma transparente quem são essas pessoas e quem financia todo esse processo contra a democracia brasileira. Um ótimo dia ao senhor, e qual a sua principal agenda de hoje? Hoje eu vou discutir com alguns técnicos, alguns economistas, a questão da questão do futuro, da questão social, qual seria um programa que a gente gostaria de apresentar para o debate para o governo, o que seria, né, o Bolsa Família 17 anos depois da sua criação, quais foram os erros e os acertos, aonde existem recursos para a gente, de fato, garantir não apenas uma renda, mas também condições de mobilidade social para a sociedade. Depois vou fazer duas entrevistas à tarde, e no plenário hoje será liderado pelo vice-presidente Marco Pereira. Olha, saúde ao senhor, à família e ao povo brasileiro. Muito obrigado pelo seu tempo importante dedicado aqui ao Sistema Bandeirantes de Comunicação. Bom dia, presidente. Bom dia.